Olá, boa tarde, obrigada pela presença. E hoje nós temos a nossa aula, o nosso encontro voltado para perguntas e respostas. E eu tenho aqui uma questão, uma pergunta que eu quero fazer um comentário, e em seguida já abrirei para vocês também. Mas antes de iniciar ou de trazer essa questão que eu separei aqui para comentar, eu convido vocês a nós juntos, numa só mente, nós nos prepararmos para esse momento de aprendizagem, trazendo a nossa atenção para o momento do agora, aquietando nossos pensamentos barulhentos e nos disponibilizando com toda a atenção ao Espírito Santo, porque é dele que nós queremos ouvir a resposta. E assim, meta colocada, e a meta é ouvirmos do Espírito Santo sobre o nosso próprio modo de pensar, porque então nós estamos prontos. E nós sempre colocamos o nosso modo de pensar nas mãos do Espírito Santo, porque sozinhos, sem nenhuma escolha, nós, devido à condição de estarmos identificados com uma entidade individual e separada dos demais, essa condição ela é igual, que ela é do ego, ela é da separação. Então, nós realmente precisamos apelar em nós mesmos para escolhermos ouvir da outra parte da nossa mente, aquela que ainda sabe da verdade, que é o Espírito Santo. Por isso que a gente sempre faz essa entrega, quando na verdade é uma entrega a algo que está dentro de nós. Não é uma entrega no sentido de nos separarmos daquele a quem nós estamos entregando. Pelo contrário, é desaprendermos que somos separados da mente do Espírito Santo. Essa é a nossa meta, porque uma vez que tivermos aprendido isso, nós seremos um com o Espírito Santo, um com o professor, e não haverá mais necessidade de aprendizagem sendo um com o Espírito Santo. Bom, eu comentei que para o nosso encontro de hoje de perguntas e respostas, eu separei aqui uma pergunta, e ela foi feita, na verdade, na aula anterior, no estudo anterior, mas ela foi rapidamente comentada, e eu quero olhar para ela com mais profundidade. Hoje eu trazer mais um aspecto para essa colocação. E a pergunta que havia sido feita na aula passada, ela dizia assim, estou colocando aqui em minhas palavras, se eu preciso perdoar algo que eu fico sabendo, mas que não mexe comigo, que eu não tenho nenhum sentimento. E foi dado o exemplo da guerra de Israel. Se, por exemplo, eu fico sabendo, ou ouço, enfim, chega até mim, mas isso não tenho nenhum sentimento por isso. Então, se isso precisa também ser perdoado. E nós temos uma situação, nós vamos ver sobre dois aspectos para essa mesma condição, ou seja, duas linhas complementares que podemos aprender dentro dessa situação. A primeira, nós já sabemos que para nós perdoarmos aquilo que mexe conosco, nós precisamos estar na emoção. Quando a emoção passa, é como se aquela situação já tivesse passado e ela vai voltar a se apresentar de outra forma. É um cavalo encilhado que não foi aproveitado. Então, a condição pessoal daquilo que nos fere, ela precisa ser praticada
praticado o perdão para mudar dentro da nossa mente, para desfazer isso enquanto a emoção estiver presente, porque a emoção é o resultado de que nós acreditamos de fato que isso está nos ferindo. Quando não tem mais emoção, isso já passou. Por que eu estou trazendo isso? Então, quanto à guerra, ou quanto a qualquer outra situação lá fora que a gente apenas ficou sabendo e que não tem nada a ver conosco, porque se eu deveria perdoar isso ou como proceder. E aí a questão é o seguinte, não é pessoal, então não é uma guerra para ser perdoada, não é de perdoar o pensamento nosso ligado à guerra, porque não tem emoção. No entanto, se nós simplesmente virarmos as costas e eu tive essa sensação ou pelo menos esse questionamento de perdoar, ou eu percebi que tem alguma coisa errada ali. Eu sei que, apesar de não me afetar, alguma coisa está acontecendo ali, então, sim, há algo a ser visto nisso, e nessa visão, é vou falar logo depois como o que é dentro dessa visão, o que é a ser perdoado. Mas antes disso, quero ainda salientar que saber que existe algo lá fora e se nós dermos realidade, queremos praticar o perdão, mesmo se não tem a emoção em cima, então eu já não estava dando realidade ao ato em si, eu estaria dando realidade. Então, é não dar realidade. Mas tem um outro lado, se eu simplesmente virar as costas e negar e sair sem olhar para isso, eu estaria negando também uma situação que, no caso, eu cheguei a ver. Eu não estou ferida com ela comigo, mas ainda, de qualquer maneira, também estou acreditando que outros estejam envolvidos nisso. Então, se não dar realidade, então não criar um caso em cima. E, ao mesmo tempo, não negar, não simplesmente virar as costas, como que nós podemos, então, proceder nisso? O que fazer? E o que nós podemos e devemos fazer, então, é reconhecer o fato de que nós só estamos percebendo a guerra que está lá fora, que aparentemente não tem nada a ver conosco, porque na nossa mente nós conhecemos o que é a guerra. Na nossa mente, nós temos uma condição que ela sabe o que é o conflito, ela sabe o que é a guerra, ela sabe o que é essa vontade de se sobrepor ao outro. Então, ela sabe o que é a dualidade, o ataque e defesa. Então, a guerra, ou essa notícia, que ela por si só não despertou nenhum sentimento, mas ela está mostrando que dentro da própria mente nós estamos sabendo ou tendo um conhecimento de algo além da completa inocência. Deus só conhece a completa inocência. Então, na verdade, nós estamos conhecendo algo a mais que Deus. Nós estamos conhecendo o conflito. Isso é uma arrogância do ego, isso isso é o resultado da crença de separação de Deus, de acreditar que fizemos algo além de Deus. Então, se Deus não conhece o conflito, Deus não conhece a guerra, mas nós sabemos o que é isso. Então, nós sabemos o que é esse resultado. Então, esse reconhecimento de que está dentro do nosso sistema de pensamento. Então, nós estamos alinhados a um sistema de pensamento que dá significado ao conflito, que reconhece o conflito, essa notícia, guerra, ele trouxe a nós. Então, o que nós precisamos perdoar? O que é perdoar? O que é desfazer? É reconhecer que
o pensamento que conhece o que é guerra está dentro de nós, e é desse pensamento que nós precisamos da salvação, da expiação. É esse pensamento que nós levamos ao Espírito Santo. Então, não é a guerra. A guerra não é algo que o irmão está fazendo lá fora que nós vamos perdoar, mas a condição interna de que ainda acredita que está em conflito, e esse conflito, ele nasceu no instante que nós pensamos em separação de Deus. Foi ali que surgiu uma ideia de algo a mais que Deus. Foi ali que a nossa mente, que é igual a Deus, que foi criada com as mesmas características de Deus, que é imutável, que é eterno, que é onipotente, que sabe de todas as coisas e é o todo, nós, na nossa ideia de separação, nós colocamos um algo a mais nisso. E esse algo a mais, ele está representado pela separação, pelo conflito, pela guerra. Então, eu só sei o que é guerra porque na minha mente eu ainda acredito na separação. Então, ainda... E por isso que eu sei o que é isso. Então, é esse meu pensamento que leva ao Espírito Santo. Vejo que não dei realidade para a guerra, não fui perdoar algo que os irmãos estão fazendo lá fora, porque, na verdade, sequer estão fazendo lá fora, mas também não neguei, dizendo que não está acontecendo nada lá fora, então não tenho nada a ver com isso. De fato, a nível de realidade, não está acontecendo mesmo nada lá fora, mas na nossa percepção, na nossa consciência, nós estamos vendo lá fora. Então, não podemos simplesmente também negar que nós estamos vendo algo. E esse algo só é possível ser visto devido à contaminação, à profanação do nosso pensamento pela ideia de separação de Deus. Então, reconhecemos, sim, que temos essa crença de separação, que tem um pensamento nosso que acredita na separação de Deus, e é esse pensamento, então, que nós levamos ao perdão. É esse pensamento que nós oferecemos ao Espírito Santo para que ele o limpe, o purifique, o cure de todo equívoco por nós. E isso é aceitar a expiação para si mesmo. Então, é isso que nós podemos fazer com qualquer condição externa que venhamos a saber, é olhar de volta para a condição interna. Como que eu sei disso? E ao praticar esse perdão de voltar à minha mente, certamente, como a mente é uma só, como na verdade ainda é a mente que me fez, é a mesma mente que projetou os irmãos lá fora que estão em guerra, esse meu perdão, ao aceitar a salvação, está ajudando também a mim mesmo dentro dos outros irmãos, enfraquecendo o sistema de pensamento de separação, enfraquecendo a crença no ego deles e fortalecendo a decisão por Deus. Então, era isso que eu queria trazer para a minha contribuição sobre o perdão, nessa questão que já tinha sido brevemente comentada na aula passada, mas eu queria trazer, então, com mais aprofundamento sobre o não dar realidade, não negar, mas permitir a liberação, o perdão, a cura sobre o nosso sistema de pensamento que nos foi mostrado graças à questão levantada, ou graças à notícia que recebemos e que olhamos para dentro de nós, não para fora para perdoar, mas para dentro de nós mesmos para perdoar. Então, a minha contribuição hoje nesse perguntas e respostas
Então, é isso que eu preparei, assim, o que eu programei para comentar. E nós estamos, então, aqui na interação. Gente, ficou alguma dúvida sobre o que eu apresentei aqui do perdão? Deixa eu ver, duas levantaram a mão. A Iraci, só abrir o microfone, então, Iraci. Obrigada, Ingrid, por ter aprofundado, né, essa questão que eu levantei semana passada. Nem me lembrava, foi você, né, Iraci? Tá. Sim, foi. E duas coisas, né? Então, o que a gente tem que fazer é olhar para dentro e perceber que o pensamento, esse pensamento de guerra, no caso, é que deve ser levado para Jesus para ser perdoado. Esse pensamento que entende o que é guerra. Como é que, se a tua mente é totalmente inocente, como Deus a criou, se não houvesse nenhuma contaminação na tua mente e ela contivesse só a inocência, você poderia entender ou teria algum significado a guerra? Não teria, não saberia. Assim como Deus não sabe. Então, de fato, tem uma coisa dentro de nós que precisa ser liberada. Então, esse pensamento é que precisa ser levado ao Espírito Santo para ser, ele já o desfez, para nós aceitarmos a cura sobre esse pensamento. Muito bom, muito bom. E a outra pergunta... Isso vale para tudo, né? Não é só para a guerra, para qualquer situação que aparentemente a gente vê. Que aparentemente vê que não gera emoção, né? Isso, que não gera a emoção, porque na emoção nós já temos um caso específico. O que não gera emoção não é um caso específico, não é uma coisa que vai nos tirar o sono, porque não tem emoção. No caso específico, nós olhamos de volta o caso em si, e aí a nossa projeção está atrelada nisso. Na guerra, não vamos dar mais realidade do que ela não tem, mas no caso específico, a gente já deu mais realidade. E aí a gente leva a situação toda que está gerada, que está no conflito, naquilo onde a emoção toca. A outra pergunta eu fiquei pensando, né? Depois, gente, por que eu fiz essa pergunta? Eu não sabia o fundamento dela. Foi muito engraçado isso, né? Mas eu acho que uma coisa que eu queria saber, assim, como que Jesus agiria vendo a guerra? Olha, Jesus, ele, em primeiro lugar, já sabe que a guerra não existe. Mas isso que a gente acabou de falar, mas ele sabe que parte dele, que são parte da mente dele, que são os demais irmãos, ainda acreditam. Então, a compaixão de Jesus vai pelos irmãos com a vontade de que eles aceitem a liberação disso que os está ferindo. Então, existe o desejo de cura. Jesus tem o desejo de que a vontade, vamos dizer, não o desejo, a vontade de que seus irmãos aceitem a verdade de volta, porque ele sabe que a dor não é real, mas ele sabe que para quem acredita na separação, ela é verdadeira. E Jesus, ele tem toda a sua dedicação foi, enquanto ser identificado como humano, de demonstrar essa liberação aos irmãos, e agora como mente unificada, identificado 100% só com o Espírito Santo, ele faz parte da expiação, assim como todos os despertos fazem, para trazer de volta as mentalidades que ainda acreditam na separação, aquelas que ainda dão significado para coisas fora da mente, que ainda vêm. Então, Jesus, ele não daria realidade, com certeza, para a guerra, como nós aprendemos, mas ele não viraria as costas para os irmãos que acreditam que estão em guerra, como ele não vira as costas.
é a sua vontade trazer ainda a notícia de que não há guerra acontecendo. A guerra é uma guerra com um elemento só, é uma guerra consigo mesmo, porque os irmãos todos ainda somos parte da mesma mente íntegra. Então, não há oponentes nessa guerra. E Jesus tem toda a vontade e toda a dedicação, e ele é devotado a isso, a esse ensinamento a todos. Ótimo. Gratidão, Ingrid. Muito bom. E o resultado do perdão, enquanto nós vemos o irmão separado, o resultado natural, o que sente a mente inocente, enquanto aqui é a comunhão com o irmão, não indiferença, e muito menos julgamento e condenação. Comunhão. Jesus, em sua mente, ele está em comunhão com todas as mentes, porque ele está na parte da mente do Espírito Santo. Muito bom. Obrigada, Iraci, pela pergunta, pela abertura a esse tema. E a Sabrina também tinha levantado a mão, Sabrina? Oi, a Iraci ela fez essa pergunta em relação a como Jesus olharia, né, para essa situação. E foi respondido, e era essa questão mesmo, porque Jesus, aquele homem, né, que passou por aqui, se alinhou, ele alinhou a mente dele à percepção corrigida do Espírito Santo, né? Então ele praticava essa percepção certa, essa percepção corrigida, que é a do Espírito Santo, e ele, quando a gente pratica, que a gente enquanto nós aqui, no meu caso, eu percebo lá fora, né, a guerra, a injustiça, a dor, e essa percepção equivocada, ela ainda me gera sentimentos, né, emoções, e quando me gera isso, eu levo a percepção corrigida, né, eu me alinho ao Espírito Santo e faço essa entrega para que a luz dele corrija, seria isso? Isso, faz essa. A gente vai ao Espírito Santo e a partir da luz do Espírito Santo, olha de volta dentro de si, reconhecendo que ainda tem essa percepção, ela é devido a uma crença minha em separação. É uma crença, ela é equivocada, mas é uma crença, acredito nisso, acredito na separação, acredito que posso ser ferido, acredito que pode existir a injustiça. E quando há emoção junto, quando há essa identificação pessoal com a situação, nós podemos rastrear ela até percebermos no nível acima, nós fazendo isso, a mente unificada, separada, fazendo tanto o sujeito, aquele que está olhando, que é esse nós, que é essa Ingrid ou a Sabrina, que está tendo essa emoção, e também projetando esse irmão. Então, na verdade, o irmão, ele é inocente porque é ainda a mesma mente que está projetando. Só que isso que está ferindo é uma projeção de uma crença e não de uma verdade. Então, é o ego ou a crença da separação que é a causadora desse roteiro projetado aqui. E aí nós reconhecemos que tem essa projeção, esse pensamento feito com o ego, existe a nossa identificação com ele, nossa crença nele, e aí nós entregamos um pacote contendo todo esse conjunto, desde a mente unificada separada que pensou achar uma saída para fugir de seu conflito, fazendo esse roteiro aqui para
para jogar fora da mente a culpa e a dor que ela estava sentindo e a rejeição, ou aquilo que está sendo projetado aqui, e vê se entregando esse pacote ao Espírito Santo. Como nós falamos, isso é a nossa dádiva a Deus, largar ao Espírito Santo, porque era um outro Deus, era um Deus substituindo o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus fonte de vida, porque uma mentalidade equivocada, ela ocupa o mesmo lugar onde a mentalidade de Cristo estaria na nossa consciência. Então, se está ocupando o lugar de Cristo, um lugar de Deus, é um outro Deus. Então, quando nós largamos, quando assumimos a responsabilidade pela projeção disso no nível acima, e cada um tem a imagem disso, porque o Espírito Santo nos inspira como pensar sobre isso. E nós entregamos, então, esse conjunto todo ao Espírito Santo e permanecemos nele, nessa luz, e aí muitas vezes nós podemos imaginar a luz brilhando em cima de todo esse ocorrido, a luz transpassando isso, e na luz tudo é uno, na luz não há barreiras. Então, são várias formas de permitir que a imagem que nós vemos ainda, a nossa percepção é por imagens, que o Espírito Santo use de imagens até que o conhecimento volte a estar na nossa mente. Sim, Gui. E a nossa diferença, por enquanto, aqui, temporária, entre nós e Jesus, enquanto homem, é que ele já tinha essa clareza, né, de não deixar e lembrar o tempo todo. O Espírito Santo lembra o tempo inteiro. E enquanto a gente perceber e não permitir que ele nos lembre, eu penso que é nesse momento que a gente ainda vai ter esses sentimentos que às vezes nos cega, né? Sim, na verdade, nós ainda temos, enquanto precisamos do perdão, é porque nós ainda temos uma identificação com o ego, ou ainda achamos que temos algum ganho com o ego, desde escapar da culpa de Deus, ou desde acreditar que nos separamos de Deus, ou que nós fizemos algo na separação que nós amamos. Enfim, a diferença entre Jesus e nós é que ele aprendeu a largar, a identificar, em primeiro lugar, os pensamentos do ego, identificar eles separadamente dos pensamentos do Espírito Santo, ele sabia identificar cada um deles, e ele largou totalmente, 100%, não deu mais nenhuma realidade a todo pensamento que vinha do ego, enquanto que nós, enquanto aprendizes, nós ainda temos ego. Quando nós também tivermos largado totalmente o ego, nós seremos um com a mentalidade de Jesus. Sim. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Sabrina. A Sandra também levantou a mão. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde. Entregar-se ao Espírito Santo, que você falou, seria deixar retirar-se do personagem? Para esse processo, enquanto nós somos aprendizes, é bom a gente, quando a gente diz dar um passo ao lado, se concentrar no sentido de tirar um tempo para olhar para o próprio pensamento e oferecer a própria imaginação, a própria linguagem para o Espírito Santo, para os pensamentos dele. Ou seja, pensar segundo as linhas do SEM, por exemplo, porque o curso em Milagres é totalmente pensamentos do Espírito Santo. Se não tem ainda, muitos já têm isso automático dentro de si, desde que se disponibilizem, já vem automaticamente os pensamentos que podemos saber
pelo conteúdo que eles são do Espírito Santo. Mas se ainda tiver dúvidas, pensar o que o curso está a forma que Jesus está nos ensinando a pensar no curso, ou pensar dentro do que aprendemos sobre o curso. Isso já é retirar, então, fazer esse pensamento, aquietar a mente barulhenta, e para isso nós precisamos realmente nos aquietar, buscar um refúgiozinho interno, buscar uma condição onde a gente possa se concentrar no próprio pensamento e seguir. As próprias lições do livro do curso, eles são para nos acostumarem a ter o hábito de fazer essa parada mental, independente do que estejamos fazendo externamente. Mas, inicialmente, às vezes, é bom, então, começar quando tiver um tempo disponível, pode ser pela manhã, pela noite, criar um hábito de, quando puder, ficar uns minutos entregue aos pensamentos. De manhã pode ser preparando o dia como quer que ele seja, dentro da vista do Espírito Santo. Durante o dia, sempre que lembrar, pensar na linha do Espírito Santo. À noite, fazer a revisão, assim, agradecer pelo acompanhamento do dia, e aquelas situações que aconteceram e não foram entregues ainda, é tempo de fazê-lo retroativamente, porque o tempo não existe. Então, isso cria o hábito de pensar cada vez mais com o Espírito Santo. É pensar segundo as linhas do pensamento do Espírito Santo. O que o curso nos ensina a pensar sobre isso? Por exemplo, eu tenho um conflito com um colega de trabalho. Então, o que o curso nos ensina sobre o que é o conflito? O que o curso me ensina a pensar sobre o irmão? Será que ele me ensina a pensar com raiva, ou uma maneira de vingança, ou desejar o mal? Ou o que o curso nos ensina? Ou ele ensina a perdoar o irmão, aqui na forma, porque ele não sabe o que está fazendo, e no nível acima, perdoar-se a si mesmo, porque é ao nosso próprio pedido que ele está fazendo esse teatrinho, e mais um nível acima da realidade, todos nós somos inocentes, porque nunca nos separamos de Deus. Perceba, então, como que é possível pensar segundo as linhas do Espírito Santo. E isso é uma prática. Isso só, por isso que Jesus insiste de que nós precisamos treinar a nossa mente. Nossa mente, ela, naturalmente, no ego, ela é indisciplinada, ela não tem treino para pensar segundo o Espírito Santo, mas o treino, a prática, traz a maestria. Então, lembrar quem nós somos na realidade já é esse exercício do perdão e dessa liberação, né, do sonho. Perfeito. Lembrar quem nós somos já é um argumento para olharmos diferente para isso que está acontecendo. Durante o dia, por exemplo, quando acontecem as coisas e que você se vê, né, naquilo, mas lembra que aquilo não é realidade, é um exercício de largar, né? Isso já é uma prática do perdão. A lembrança é fundamental. Sem a lembrança, nós não fizemos nada. Então, a lembrança é o primeiro passo. Só de lembrar durante o acontecimento, está lá no calor da emoção, e lembra que nós ainda somos como Deus nos criou, mesmo que a emoção ainda não esteja por falta de acreditar, não acompanhou, mas lembrei que eu sou isso, eu já já cortei aquele diálogo do ego que estava tão certo da separação. Já fiz o estrago dentro do roteiro do ego. Já dei assim, o primeiro passo para a liberação. Então, a lembrança é fundamental, praticar a lembrança. Se não praticar a lembrança, como que eu vou praticar o perdão se eu nem lembro
que eu preciso praticar o perdão. Aliás, o curso até diz assim, essa lembrança, então, é o único passo que nós temos que dar por conta própria. Depois que eu já lembrei e que me dei conta, nós já não estamos mais sozinhos, já estamos com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não pode vir onde ele não é convidado. Essa lembrança de que eu sou como Deus me criou, já é um pensamento do Espírito Santo. Então, já o convidei para ver de modo diferente. Então, o que Jesus fez foi dar continuidade nisto, sem parar, né? Só isto. Só isso, ele era vigilante só a favor de Deus. Ele viveu como nós, com todas as tentações aqui, porque uma parte da mente dele estava ligada à separação, então ele via o que nós vemos, mas ele, como observador ou como tomador de decisão, e isso é a única coisa que todos nós temos aí, aqui dentro do sonho, a capacidade de decidir diferente, ele praticou e ficou, então, perfeito nisso, em ser vigilante só a favor de Deus. Todas as situações que vinham a ele as olhava com o olhar do Espírito Santo. Ele as olhava com os olhos da verdade. Por isso que ele já não julgava ninguém como separado, por isso que ele via o Cristo em cada um. Então, ele já não diferenciava lá de um governador, de um alto escalão, lá de um sacerdote, ou de uma pessoa bem humilde, ou de um ladrão. Ele via o Cristo. Ele via o Cristo no centro de cada ser. Aquilo que o ego apresentava como pessoas era só um invólucro ou uma moldura ao redor da imagem, ao redor do centro que é o Cristo. Então, ele praticava o tempo todo ser vigilante a favor de Deus. Os pensamentos dele não contradiziam o que ele fazia com o que ele pensava, com o que ele via, porque ele era a favor totalmente de Deus, e é assim que ele largou do ego, e é assim que ele nos ensina a fazer, porque ele sabe que nós somos iguais como aprendizes como ele. Então, de nós também é requerido essa vigilância, só a favor de Deus. E sentir esta paz resultante desse exercício é um motivo, né, da gente exercitar essa disciplina mental. É o próprio caminho dos milagres aqui também, para vivenciarmos, para vivermos no mundo sem sermos do mundo. Uhum. Então, Jesus já não sofria com nenhum tipo de falta ou escassez ou confronto. Se ele foi crucificado, foi porque ele escolheu permitir isso como uma lição extrema de amor, e como ele mesmo diz, o último sacrifício inútil, mas que ele tomou para si essa lição de amor, de que mesmo nas piores das confrontações, sempre é possível ser só amor, só inocência, ver só o Cristo no irmão, porque ele nem vendo seu corpo dilacerado, ele permitiu-se ver o irmão diferente do Cristo. Então, é isso que nós também estamos sendo convidados pelo curso dele a fazermos essa mesma jornada que ele fez, não do sacrifício, mas de vermos além, de vermos a inocência e de desfazermos os obstáculos que estão obstruindo essa consciência da inocência. Então, Jesus aprendeu a liberar 100% todos os obstáculos. Sem obstáculo não tem ego. E é assim que ele também quer que nós o façamos. Porque nós somos parte dele. E felizes, aprendizes. Ele era o caminho, a verdade, a vida, né? Que somos nós mesmos também, na realidade.
Na verdade, nós também somos o caminho, a verdade e a vida. A nossa mente certa é. Ele o dizia por convicção, nós o repetimos para aprendermos isso, porque nós tínhamos aprendido com o ego o contrário, que nós éramos a morte, a separação e a caminho, a verdade e a perdição. Então, o ego nos ensinou o contrário. Muito obrigada, Ing. Muito esclarecedor. Bom, obrigada, Sandra. Oi, Ing. Oi. Quando a gente ouve falando assim, o Espírito Santo age na motivação, né? A motivação é a nossa decisão de querer ser vigilante a favor de Deus, é essa vontade que a gente alinha à vontade do Espírito Santo? O ego tem a motivação para nós pensarmos separação, para nós pensarmos contra Deus. O Espírito Santo é a motivação para pensarmos a favor de Deus. Então, nós sempre estamos numa motivação, ou na motivação de acreditar na separação e de fugir de Deus, ou na motivação de curar esse pensamento equivocado. O Espírito Santo, ele age sempre na motivação a favor de Deus, a favor do nosso ser real. Sim. E essa motivação essa pequena disponibilidade que nós damos essa abertura a ele, né? Como você acabou de dizer, que é essa pequena parte nossa de lembrar de aceitarmos a expiação, de que nós ainda somos como Deus nos criou, né? Seria essa pequena parte nossa. Aí ele já agiria. Essa seria a motivação? Essa é uma motivação de, se nós de fato aceitarmos que nós somos como Deus nos criou, nós podemos levar tudo mais que nós também acreditamos, por isso que estamos vendo, para ser desfeito. Então, sim, essa motivação, mas nós precisamos também ser honestos e olhar de volta para aquilo que havíamos escondido de nós mesmos e que aquilo de culpa, e que fez projetar um mundo de culpa, um mundo dual. Então, a nossa responsabilidade, por isso que estamos, pelas coisas que vemos separados, a nossa responsabilidade por ainda acreditarmos no mundo separado de Deus. Então, a motivação nossa é voltarmos a estar em paz. Sim. Sim, obrigada, Ing. Obrigada, Sabrina. Mais alguém, pessoal? Mais alguma contribuição aqui? Não? Aqui a Sandra, por favor. Levantou a mão, Sandra. Só abrir o microfone. A Sandra está com o microfone fechado. Só abrir o microfone, Sandra. Desculpa, eu acho Agora que eu não sim. tirei a mãozinha. Tá. Então tá. Bom, tudo bem. Bom, pessoal, eu vou encerrando então aqui esse nosso encontro sobre o perdão, nosso encontro de hoje. Fica o convite para nós continuarmos na quinta-feira, no nosso... Eu vou falar do final do capítulo 6 e também com oportunidade de perguntas e respostas. Vou encerrando então aqui. Toda a gratidão a Jesus por trilhar o caminho e nos mostrar o caminho de volta à nossa condição real de filhos de Deus.